O que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é um dos maiores desafios do ser humano. Eu acredito que seja o maior desafio que o ser humano pode ter. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Tiago, por favor. Tiago capítulo 3, por favor. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Tiago está depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Se você encontrou, diz assim o texto, a palavra do Senhor diz assim em Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Olha, meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Situada entre os nossos membros, ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis, de animais marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez diante do Senhor nos colocamos, e dessa vez pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. A palavra que o Senhor compartilha conosco é uma palavra profunda, fiel e verdadeira. Trata aos nossos corações e muda a nossa forma de vida, pois do Senhor é a glória. Mas nós precisamos do sustento do Senhor para esses dias, e que venha da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos queridos, nós estamos lendo aqui o texto, eu não sei se tem a capa aí, tem? Do tema? Não, né? Não deve ter conseguido baixar, porque deve ter enviado pela internet. Mas nós vamos falar sobre o poder da língua, sobre as dificuldades que enfrentamos, o conflito das palavras e a necessidade de considerar, domarmos as nossas línguas, né? Nós estamos aqui dentro da carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta muito importante para o Novo Testamento também. Tiago, me lembra o Tiago, esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Tinham alguns outros Tiagos no Antigo Testamento. Esse Tiago aqui ficou bastante famoso, principalmente depois que Pedro saiu da igreja em Jerusalém e foi para outras partes do mundo antigo, a fim de pregar a palavra e plantar novas igrejas. Tiago ficou responsável, ele era conhecido na igreja por ser um homem piedoso e também um homem versado, um homem conhecedor. A estrutura da carta, quando a gente lê no grego, por exemplo, é uma estrutura muito rica. A construção textual de Tiago, ela é muito rica, muito profunda. E Tiago ficou conhecido assim, e logo que obviamente a sua fama se espalhou como sendo um pastor em Jerusalém, ele foi um dos primeiros mártires dentre aqueles discípulos que seguiram a Pedro e João. Mesmo sendo irmão de Jesus, ele não foi contado como um dos 12, e como discípulo também não caminhou junto com Jesus os 3 anos e meio em que Jesus teve aqui, mas confessou a Jesus, e nós vamos ver na estrutura da carta que Tiago era um homem conhecedor da própria palavra de Deus. Tiago em grego, em português, né? Em grego Tiago é Jacob, e em hebraico Tiago é Jacó ou Yaakov. Yaakov, que é a variante de Jacó também, que nós conhecemos em português. Então Tiago é o mesmo que Jacó. Nas traduções mais modernas, Tiago já é chamado de Jacó.
Essa carta foi escrita em um período muito importante também. Como ele foi um dos primeiros mártires do cristianismo, então ela foi escrita, já tinha a perseguição. Se você voltar no capítulo 1, o prólogo aqui em cima, o prefácio, né, a saudação, é assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Ou seja, ele já está pregando no momento em que o povo cristão já havia sido se espalhado já, na verdade, pelo mundo antigo, por causa da perseguição. Então ele escreve, não é nenhum tratado teológico profundo como os tratados de Paulo. A carta de Tiago não é como a carta de Paulo aos Romanos, não é como a carta de Paulo aos Efésios, aos Gálatas, que é um tratado teológico, a fim de instruir a igreja em uma teoria coerente, uma teologia coerente, melhor dizendo. Tiago não. Tiago confronta, e confronta de forma muito profunda. A carta de Tiago nos desafia a uma vida cristã ilibada. Enquanto as outras cartas nos ensinam, e de forma muito profunda, e também obviamente chega ao ponto de falar sobre o caráter, é claro que sim, mas a carta de Tiago trata sobre uma estrutura cristã baseada desde o início. O capítulo 1 da carta, ele é muito profundo, ele fala sobre a necessidade das provações, da necessidade da provação para que produza perseverança. Ele dá continuidade chegando no capítulo 2, apresentando um contexto muito vivido naquele tempo e também nos nossos dias. Ele começa o capítulo 2 falando sobre preferir os que têm mais poder aquisitivo e desprezar aqueles que tinham menos poder aquisitivo. Ele chama a atenção quanto a isso e fala que isso não é ser cristão. Ele dá continuidade ao capítulo 2 falando a respeito das obras e da fé. Ele fala sobre a vida de um justificado, que uma pessoa justificada é uma pessoa que vive piedosamente e é exposto às pessoas nessa terra. A vida de um justificado é exposta a partir das suas obras. E depois ele começa a chamar a atenção para um estilo de vida diferente, um estilo de vida que nós devemos viver. Aí ele chega num ponto de falar sobre a língua. Então Tiago está chamando a atenção. Essa carta é conhecida como uma das cartas gerais, porque ela não aponta um público específico, no aspecto uma igreja A ou B, mas sim os cristãos que estavam espalhados, os judeus cristãos que estavam espalhados naquele mundo, na diáspora, né? Ou seja, na dispersão do povo naquele período ali. E justamente para poder chamar a atenção, certamente ele já tinha ouvido falar de alguns problemas que estavam acontecendo no meio do povo de Deus. E ele também conhecia o poder da língua, a dificuldade que se tem para poder viver e manter-se firme no Senhor, cuidando disso aqui. Irmãos, se você ler a história, é muito impressionante como o curso da história foi mudado por causa de mentiras. Por exemplo, recentemente agora está muito em voga falar na nossa nação sobre as fake news, não só na nossa nação, mas no mundo inteiro, das fake news, das mentiras. Como que isso tem acabado com a vida de pessoas e construído outras vidas sob a mentira, sob histórias mentirosas. Recentemente, na verdade alguns anos atrás, nós descobrimos que pessoas na década de 1990, cantores, que o testemunho deles não era verdadeiro, era mentiroso. Eles tinham um testemunho dramático para poder ter condição de ir em mais lugares, serem melhores, mais aceitos e aceitos com piedade. E aí o Tiago vai chamar a nossa atenção para o guardar ou o domar aquilo que é o mais difícil nas nossas vidas, a língua. Principalmente quem tem o microfone na mão. Principalmente quem está à frente de uma sala de aula. Ele começa falando: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo, ou receberemos um juízo mais severo. Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B do versículo fala assim: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Naquele tempo, ser mestre era bacana demais. Nos nossos dias, na década de 90 principalmente, as pessoas se destacavam mais pelo seu posicionamento como ministro de louvor. O pregador nem tanto, ninguém ligava muito o pregador, mas o ministro de louvor, ele era visto pela comunidade cristã como um artista. Então todo mundo que chegava na igreja, a primeira coisa que eles queriam fazer é cantar no louvor. Todo mundo tinha o chamado para cantar no louvor, porque era o veículo com maior exposição dentro de uma congregação. Naquele tempo era ser mestre, ser um rabino. Aqui ele está dizendo o seguinte: olha, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque o que vocês ensinarem, vocês serão cobrados pelo que ensinar.
Se vocês ousarem ensinar alguma coisa, ensinem com veracidade, porque tudo que estamos falando prestaremos conta naquele dia. Tudo, absolutamente tudo. Então ele chama a nossa atenção, principalmente nós cristãos protestantes, que às vezes somos assim, um tanto quanto legalistas, em nos posicionarmos frente às circunstâncias do nosso dia a dia. Como chamamos a atenção dos pecadores na nossa casa, como criticamos as pessoas, nossos vizinhos, etc e tal. A forma com a qual falamos, nós podemos ou espantar as pessoas ou atrair as pessoas. Por isso ele está pedindo para ter cuidado. Tenham cuidado. Todos tropeçamos em muitas coisas. Perceba que ele é simples o suficiente para se enquadrar, para se incluir na questão do tropeço. Ele está dizendo que todos tropeçamos em muitas coisas. Você vai perceber que a construção do texto em que lemos, até o versículo 2, até o versículo 12, ela, a partir principalmente aqui do versículo 3, ela se estende em alguns quadrantes específicos, e nós vamos falar sobre cada um deles. Mas o versículo 1 e 2, ele está chamando a atenção para nós primeiro. Antes de dar exemplos aqui com relação ao poder da língua, o que a língua pode fazer, ele está considerando que nós todos erramos. E se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear o corpo. Ele está colocando o controle, o domínio da língua num ponto de quase que de nirvana, de ápice da espiritualidade, de apogeu do sistema espiritual. Ele está colocando aquele que domina 100% a língua, ele está colocando como sendo assim, glorificado já chegou no estado de graça. Ele está sendo aqui de certa forma um pouco sarcástico, querendo deixar claro que nós não conseguiremos fazer isso, 100% não, mas nós precisamos aprender a domar a nossa língua. Por quê? Ora, quando pomos freio, perceba que o versículo 3 e o versículo 4, eles falam sobre a língua tem poder para dar direção. Ora, quando pomos freios na boca do cavalo para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. O timoneiro é o capitão do navio, aquele que vira o leme, né? Aquele que vira o volantinho ali do navio, e aquilo movimenta algo que é insignificante frente ao tamanho do casco do navio. Ele está considerando a língua como sendo um pequeno membro situado em nosso corpo, situado entre os nossos membros, que tem poder para dar direção às nossas vidas. É aí que nós aprendemos, e nós vamos aprendendo aqui ao longo da estrutura, que o ensino errado dentro de uma igreja pode comprometer toda a vida congregacional. O ensino errado dentro de um lar pode colocar uma família toda a andar de forma errada. A fala errada no local de trabalho pode levar uma empresa à falência. Então nós devemos considerar, porque capítulo 5, versículo 3 de Eclesiastes, salvo engano, está sendo dito assim: porque Deus está nos céus e vós estáis na terra, porquanto sejam poucas as vossas palavras. Eu costumava dizer assim para os irmãos lá no Tirol, né, os jovens, falei assim: irmão, quem fala menos tem que pedir menos perdão. Quem fala muito sempre tem que voltar para poder pedir perdão. Nós precisamos aprender a domar aquilo que tem destruído a humanidade. A nossa arrogância brota pela boca, pois ela fala do que está cheio o coração. Então é fato que nós podemos ou construir ou destruir vidas a partir do que falamos. Quantas crianças tiveram vidas destruídas? Sabe o que eu não concordo, irmãos? Eu ouço pessoas falando assim: antigamente a gente chamava o pessoal tudo de apelido. O que era mais fortinho a gente colocava apelido nele de barril. Eu estava até na academia outro dia, o menino está falando comigo assim: sabia que lá na escola eu tenho um apelido? Ele é fortinho assim? Eu falei: qual que é o seu apelido dele? Bacon. Eu falei: você gosta? Ele falou: eu não. O que você faz quando te chama de bacon? Eu desço a pancada. O pessoal fala assim: gente, hoje os meninos estão muito frescos. Você chama o menino disso, o menino apela. Você chama o menino daquilo, o menino tem que ir para o psicólogo. No nosso tempo não, chamava todo mundo de apelido, todo mundo saía vivo. Mentira, irmão.
A quantidade de pessoas machucadas nos dias de hoje, por causa do que viveram no passado. Quantos casamentos hoje estão passando por dificuldade por causa de palavras malditas aos filhos ainda, às meninas, às mulheres, ainda quando criança. Você não presta, você não vale nada, você nunca vai ser um homem de verdade, você não vai ser isso de verdade. Isso tudo reverbera para os dias de hoje. As palavras, irmãos, a palavra que tem poder, preste atenção, não é a palavra que tem poder, então volta vazia, é a palavra de Deus. O ser humano não tem poder na sua palavra no aspecto de montanha, mude daqui para lá e ela vai mudar. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Se o ser humano tivesse poder em suas palavras, nós iríamos entrar em guerra só de palavra. E todo mundo ia morrer, até a gente ia morrer. O que está sendo dito, o que nós precisamos entender, é que o poder que existe nas nossas palavras, é ou de você manter uma pessoa sã, ou de destruir a vida de uma pessoa. As nossas palavras podem dar um curso para a vida de alguém. É o que está sendo dito aqui. É algo pequeno que nós não consideramos, mas que pode direcionar coisas grandiosas, como nações inteiras. Depois você dá uma pesquisada lá assim, mentiras que mudaram a história. Coloca no Google. Você vai ver a quantidade de coisas que aconteceram, como a construção do Muro de Berlim, o ataque da Alemanha iniciando em 1939, a Segunda Guerra Mundial. Ele já havia acabado, o porta-voz do Adolf Hitler havia acabado de falar que não ia ter guerra. Em poucos minutos já começou a jogar bomba para todo lado. Mentiras, porque eles queriam manter o povo sem estar preparado para a guerra. São mentiras. Se você olhar para dentro da sua família, você vai ver mentiras que mudaram o rumo da sua família. Se você olhar para o seu casamento, você vai ver mentiras que mudaram o rumo do seu casamento. Mas é uma mentirinha de nada, uma mentira que pode fazer um estrago, porque a gente sabe quem é o pai da mentira. Nós não estamos nos reservando ou nos resguardando aquilo que é básico, o domínio da língua. E nós estamos perdendo amigos, perdendo pessoas, perdendo cumplicidade e perdendo a credibilidade, porque falamos demais. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Versículo 5. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Você pode abrir em Provérbios 16, por favor? Eu queria que você considerasse o seguinte: a carta aqui de Tiago, irmão, ela é tão profunda, né, e tão bem vista assim, porque, na verdade, Tiago, ela está para o Novo Testamento, como Provérbios está para o Antigo Testamento. Então Tiago é o espelho de Provérbios, se você for considerar a literatura, e no Novo Testamento ela tem muitos textos dentro do próprio Sermão da Montanha. Tanto que os escritores, os teólogos, na verdade, costumam dizer que Tiago é um livro espelho, é um livro que nós olhamos e nos vemos refletido nele. Capítulo 16 de Provérbios, versículos 27 e 28, preste atenção, olha aqui o livro de sabedoria, o que diz: o homem vil trama o mal, e nos seus lábios se acha algo algo como que um fogo ardente. O homem perverso causa contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Olha o que a língua tem poder para fazer: acabar com a amizade, destruir igrejas. Eu me lembro de um caso de alguns anos atrás, aqui no interior de Minas Gerais, um pastor, ele foi acusado por uma menina, uma membra da igreja, de ter um caso com ela. Esse pastor foi acusado por essa menina na frente. A menina chegou na frente e falou isso para todo mundo. E todo mundo ficou contra o pastor, aquela coisa toda, né? E o pastor não resistiu, ele acabou tirando a própria vida dele. Isso deve ter uns 4 anos aproximadamente. Depois descobriram que era mentira. É porque essa moça tinha dado em cima do pastor, o pastor recusou e ela havia dito que ia acabar com a vida dele. E literalmente ela conseguiu. Perceba como que a língua pode destruir. Pode acabar com amizades. Pode colocar pessoa contra pessoa. O que está sendo dito aqui é que a gente precisa aprender a domar. Se você pegar o finalzinho aqui do versículo 6, está sendo dito assim: e por sua vez,
é inflamada pelo inferno. É o mesmo que diz assim: é o inferno que põe fogo na língua. Você pode entender que o inferno que coloca fogo na língua para que a gente cause os problemas. Às vezes Satanás não faz nada, só inflama a língua e arreda. O resto pode deixar com a gente. A gente está pronto para poder acabar com tudo. Está na hora da gente parar, irmãos, para poder considerar. Aqui está comparando a língua com uma fagulha. Períodos de seca, a gente vê na Serra do Rola Moça, aqui nas montanhas de Minas Gerais, muitos incêndios, e geralmente são causados por pedacinhos, bituquinhas de cigarro. Aquelas que se apagam assim com o pé, com as pessoas que fumam, apagam com o pé, e de repente jogam no mato seco e pega fogo, que é quase impossível do corpo de bombeiro conseguir apagar. Está comparando a língua, o poder inflamador da língua, com um incêndio, algo tão pequeno pode fazer tanto estrago. Então eu queria que você refletisse na sua vida para os dias de hoje. Como é que você tem sido? Irmão, a pior coisa no mundo é gente fofoqueira. E pior do que, não tem uma coisa pior do que gente fofoqueira, é gente crente fofoqueira. Aí complica tudo. Nem a filosofia concorda com a fofoca. Platão tinha um crivo de 3 peneiras que ele falava. Quando alguém vinha contar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa. Ele, espera aí, já passou pelo crivo das 3 peneiras? O que é isso? Primeiro tem que saber, você tem certeza que você está falando é verdade? Se não tiver, não precisa nem me falar. Você tem certeza de que isso aí vai mudar alguma coisa na minha vida? Vai melhorar a minha vida? Porque senão não precisa nem falar. Você tem certeza que isso daí vai mudar a sua vida e a vida da pessoa que você está falando dela? Porque senão não precisa nem te falar. Agora, se você não tem, não precisa falar. Platão nem cristão era, mas influenciou até o cristianismo com a sua forma de pensar. Considere que nós vivemos um tempo em que devemos tapar os ouvidos para as fofocas. Está na hora da gente tapar os ouvidos para esse tipo de coisa. Não há nada pior do que pessoas que ficam pelos corredores da igreja fofocando. Assim como não há nada pior do que dentro de casa, irmãos contra irmãos, jogando uns contra os outros. Amigos que jogam uns contra os outros. Irmãos, vai queimar no fogo do inferno mesmo, e tem que queimar mesmo, porque está na hora da gente mudar a função da nossa língua. Se eu não consigo domar minha língua, eu não consigo domar o meu corpo. Eu posso colocar fogo em tudo, simplesmente com as fofocas que eu faço. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Que o Senhor cuide, nos ensine, porque nós nos preocupamos com tanta coisa. Olha como isso é interessante. Nós nos preocupamos com tantas coisas grandiosas, mas não nos preocupamos com a origem desses problemas enfrentados. E Tiago, ele faz questão de salientar. Eu quero só deixar claro e abrir um parêntese, que não está acontecendo problema de fofoca na igreja, irmãos. Tá? Isso não é um recado, eu não sou garoto de recado. Eu estou aqui falando porque eu entendo, segundo o que Deus tem mostrado, a necessidade hoje de falarmos menos das pessoas e mais de Jesus. Está na hora, sabe por quê? Nós estamos numa onda de fake news. As pessoas agora existem na internet, ministério de revelar o pecado dos pastores, ministério de expor o irmão pecador. Nunca, irmão, não existe uma religião. Alguém aqui já viu nas redes sociais um muçulmano falando mal do outro? Alguém já viu um canal aí do muçulmano assim, o muçulmano fulano de tal, que eles conversam assim, né? Tá fazendo... Não, mas crente, toda vez que alguém, todo dia alguém manda pra gente. Falei, irmão, não fica mandando não, irmão. Pastor fulano de tal aconteceu isso, cantora fulano de tal fez aquilo, e não sei o que lá, olha o que está acontecendo aqui, olha a roupa que as irmãs estão subindo no altar. Irmão, quem lê a palavra, quem busca a palavra, não precisa que outras pessoas fiquem contando esse tipo de coisa. Tape os ouvidos para esse negócio, bloqueia esses canais, bloqueia esse tipo de rede na sua vida, irmão. A rede social pode ser utilizada para evangelizar, mas toma cuidado, irmão, porque ninguém entra na rede social só para ver a sua página. Você não entra só para ficar olhando a sua página, você entra para ver o que o outro está fazendo. E muitas pessoas estão sendo magoadas, muitas pessoas estão ficando deprimidas por ver a vida do outro. A gente precisa cuidar da vida do outro no aspecto de suportar as cargas uns dos outros.
não ficar mostrando a nudez uns dos outros. Pastor não mostra a nudez do outro pastor. Líderes não mostram a nudez, mas tampa. A gente tem que voltar com a prática da disciplina eclesiástica, de colocar em disciplina, de cuidar, de amar, se a pessoa quiser ser disciplinada. Mas nós não podemos sair pelos corredores falando: você viu o que aconteceu com fulano? Conta para ninguém não. Não conta para ninguém não. Vou te falar aqui, irmão, mas é entre nós. O entre nós é entre todos nós, porque um passa para um, que passa para o outro, que passa para o outro. E quando chega naquele, irmão, já estão preparando um culto para apedrejar o irmãozinho lá do pecado. Já coloca no grupo: essa noite após o culto, sessão de apedrejamento. Cada um traga a sua pedra, porque no estacionamento nós vamos apedrejar um fulano. Sabe que isso é muito sério. É tão sério que aqui o inferno inflama. Então nós vemos aqui, nos versículos 3 e 4, como é capaz a língua de coordenar a vida, de dar direção. Nos versículos 5 e 6, como a língua pode ser destrutiva. E se você considerar o 7 e 8, vai falar sobre como é difícil domar a língua. Olha, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Ele está falando aqui uma coisa tão profunda. Ele fala assim: olha, é possível no meio de uma multidão, você dizer para o seu cachorrinho: senta, ele senta, e mesmo com o movimentar das pessoas, ele permanece sentado. É possível domar orcas. Existe no Havaí espetáculos na Disney, espetáculos de orcas, baleias assassinas. Eles domam golfinhos, domam leões e tigres, mas a língua não pode ser domada. Olha como isso é sério. Tiago está dizendo assim: grandes animais e ferozes animais são domados, mas a língua não pode ser domada. O que nós podemos fazer para conseguir domar a nossa língua? Olha o que ele está dizendo nos versículos 9 e 10. Agora ele fala como nós podemos agir com a nossa língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem ou à semelhança de Deus. Ele está dizendo aqui que não faz sentido isso. Dentro que ele vai falar no versículo, ele vai falar isso. Não pode, irmãos, nós podemos viver assim. No versículo 10, na parte B, ele fala: não pode viver assim. A mesma boca que profere glória ao Senhor, a gente vem para cá, canta louvores ao Senhor, bendize o nome do Senhor e amaldiçoa alguém, xinga as pessoas no trânsito, xingamos os nossos filhos e falamos palavras às vezes impensadas, sem pensar em como essa flecha está furando o coraçãozinho deles. Xingamos nossas esposas e maridos sem pensar em como isso vai influenciar. E às vezes quem está muito nervoso e xinga desse jeito, acha que depois é só chegar: amor, vamos sair. Não, vamos sair, nós vamos comer um cachorro quente, hoje eu vou gastar. Como se tudo estivesse bem. As palavras não podem mais voltar. Elas não voltam mais. Uma vez proferida, acabou. Elas vão ecoar por toda a eternidade, irmãos. Vão chegar até o Senhor e serão guardadas para que nos sejam apresentadas naquele dia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não há possibilidade de ter sinceridade no seu coração quando você glorifica a Deus e amaldiçoa o seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão, perceba que o Tiago, ele é muito meticuloso nas exposições dele. Não tem como você bendizer o Senhor e amaldiçoar o seu irmão. Por quê? Ele é a semelhança de Deus. Se você amaldiçoa o seu irmão, é o mesmo que amaldiçoar o Senhor. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança do Senhor. Se ele é a semelhança do Senhor, então qual diferença há em eu bendizer o Senhor e amaldiçoar o meu irmão? Não. Então bendizer o Senhor não é verdadeiro o que está saindo do meu coração. O culto que eu ofereço a Deus, ele passa por esse crivo.
a vida que eu vivo no meu cotidiano, mesmo que as pessoas me coloquem em situações que eu queira, e nós vamos passar por isso, mas nós não somos tentados pelo Senhor, não é Ele que nos tenta. O capítulo 1 aqui fala exatamente sobre isso, fala assim, que Deus não tenta ninguém, e Ele também não pode ser tentado, que nós somos tentados pela nossa cobiça, ou pelo nosso próprio ser. Então quando estamos no trânsito e alguém nos fecha, ou alguém nos xinga, é ali que nós somos provados. O que nós vamos dizer? Quando as nossas esposas, os maridos, eles fazem coisas que não são condizentes com uma vida cristã, como é que nós vamos reagir? São essas reações que têm peso, irmãos. É aí que nós somos provados como cristãos, e a nossa boca também vai ou não bendizer o Senhor. É o que vai fluir naquele momento ali, que vai dizer quem eu sou, que vai apresentar publicamente o que de fato está cheio o meu coração. Porque se eu gasto um dia todo, eu sempre pensei dessa forma. Eu trabalhei em meio a muitas pessoas, que foi na Fiat Automóveis, e eu trabalhei na linha, no processo, na produção, e ali tinham pessoas de tudo enquanto é jeito, de tudo enquanto é tipo, e a gente tem que se resguardar. A gente não pode entrar naquele tipo de conversas chulas, conversas de baixo calão, linguagem de baixo calão. Eu não saía da produção e falava, fica conversando aí, não, eu não preciso sair, eu só continuava, e em espírito eu orava ao Senhor, até que as coisas foram mudando à minha volta, a ponto de chegar, enquanto eles estavam falando de conversas indecorosas, e na hora, o pastor chegou aí, vamos mudar a conversa aí, que o pastor chegou, respeita aí. Eu achava isso muito legal, porque eu estava conseguindo influenciar de alguma forma. Pode ser uma coisa mínima para você, mas isso pode mudar a sua casa. Talvez o seu marido venha com paus e pedras nas mãos. Se você tiver flores para lhe oferecer naquele momento, ele vai até machucar você com as palavras, mas se você permanecer firme, fiel ao Senhor e à palavra do Senhor, é possível que depois ele retorne e peça perdão. Mas se você revidar, é uma briga que não terá fim. Está na hora da gente conseguir pensar, irmão, sabe por quê? Eu lendo isso aqui, eu comecei a pensar, gente, a vida cristã, ela não é só ir para o outro lado do mundo e morrer na perseguição, ela também é saber fazer silêncio quando tem que fazer silêncio. Ela não é só abençoar e dizer glória a Deus, não, ela também é vigiar no momento em que eu não quero abençoar. Eu sou definido não apenas pela camisa que eu uso, escrito 100% Jesus, ou pela minha paixão em ir para o outro lado do mundo, ou até pregar a palavra em cima do altar, mas eu posso ser considerado definido e avaliado pelo Senhor no meu dia a dia, é dentro de casa e no trânsito, como eu converso, para onde vai o meu olhar, o que vem na minha língua para falar. É aí que está, irmãos. Às vezes nós consideramos coisas grandiosas demais, mas desprezamos aquelas que são menores, pelo menos à vista das pessoas. Nós pensamos que os bons cristãos são aqueles que morrem no campo, e são bons cristãos, mas cristãos bons também são aqueles que vivem a vida cristã como se deve viver. Até porque da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Não dá. Ele continua, né? Pode a fonte jorrar do mesmo manancial, água doce e água amarga. A gente sempre lembra dessa passagem, a gente sempre fala sobre isso, mas sempre para o outro. Irmão, cuidado com o que você está falando. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Mas olha para mim, deixa eu me olhar no espelho, que é essa palavra, esse livro aqui. Deixa eu tentar compreender como é que está sendo a minha vida. Eu preciso me reavaliar, irmãos. Eu preciso reconsiderar a minha peregrinação. Eu preciso olhar as minúcias da minha vida. Eu preciso voltar e pensar, está saindo água doce ou está saindo água amarga? Porque ele está falando de algo que as pessoas vão experimentar, irmão. Ele está falando de algo que a sua esposa vai experimentar, algo que o seu marido, os seus filhos vão experimentar. Se ele está falando de doçura e amargura, então ele está falando daquilo que as pessoas participarão. E as pessoas vão participar daquilo que procede da sua boca. Como isso é pesado. Mas nós somos contados assim.
Somos contados como pessoas, pastor, mas ninguém é infalível. Eu concordo com você, nós não somos infalíveis, mas estamos no processo da infalibilidade, que não acontecerá plenamente nessa terra, mas sim no processo da glorificação, depois que sairmos do estado da santificação. E esse quinto e último processo da ordem da salvação, que vai me levar a um estado de impecaminosidade, ainda não chegou. Então eu luto nessa terra para poder me parecer com aquilo que eu serei. É aí que está. Considere o que você será, ou como você será. Então comece a evoluir para isso. Paz, longanimidade. Lembre, quando se falar sobre o Espírito Santo, Espírito que nessa noite está aqui, não considere apenas curas e maravilhas, mas considere o fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão e outros gominhos desse fruto. Considere as coisas que você fala. Não dá para vir no carro xingando palavrão e brigando com a família e entrar dentro da igreja e dizer santo, santo, santo. Não dá. Não dá para trocar palavras infames nas redes sociais e depois entrar na igreja e clamar ao Senhor que fale conosco. Não dá, é incoerência. Então, pastor, o que eu faço? Comece a lutar pela mudança a partir da palavra de Deus, a partir do seu tempo dedicado em oração, a partir do caminhar com pessoas que vão influenciar a sua progressão espiritual, o seu relacionamento com o Senhor. Ande com pessoas que te puxem para cima, ande com pessoas que vão ajudar você a conhecer mais ao Senhor, que fale mais da Bíblia, irmãos. Você já conversou com alguém apaixonado por futebol? Você acaba assistindo uma partida. Conversar com meu filho, você acaba até assistindo mesmo, e torcendo para o clube que ele torce, que ele gosta, ele fala de detalhes. Nós como cristãos, quem conversa com a gente tem que querer ler a Bíblia. Como cristãos, quem conversa com a gente tem que desejar ir para a igreja, não é o contrário. Não pode ficar chegando perto de pessoas ímpias que não conhecem a palavra e fica falando sobre os males da igreja dos nossos dias. A gente gasta 50 minutos falando, realmente, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Rapaz, eu conheço um pastor que fez aquilo, um grupo de louvor que fez aquilo outro. Rapaz, esse cobra é tanto, é isso, e prostituição, e não sei o que tem lá, e no finalzinho, mas igreja é bênção, viu? Não, nós somos defensores da igreja. Pastor, mas a igreja, somos sim. Não a igreja institucionalizada, mas nós somos defensores do corpo. Nós somos apologetas do corpo. Nós devemos falar que a igreja, ela tem os seus problemas, mas ela não pode ser destruída, porque ela está estabelecida sobre a pedra angular, a pedra de esquina que é Cristo Jesus. Foi Ele quem fundou a igreja. Na verdade, Ele não fundou a igreja, Ele é o fundamento da igreja. Por isso a igreja não pode ser destruída. Por isso eu faço parte da igreja, porque o pastor dos pastores é o Senhor da igreja, irmãos. Então cuidado quando você sentar ali para poder conversar sobre a sua família. Cuidado quando você sentar para poder conversar sobre igreja, sobre pastores. Não fale aquilo que você não sabe. Não fale o que você ouviu, que o seu primo falou, que o tio dele falou para ele, que o avô dele falou, que o bisavô antes de morrer relatou. Não gaste tempo falando aquilo que você não tem certeza. E se são coisas ruins, deixa de lado. O mundo não precisa de mais palavras infames. O mundo não precisa de mais exposições torpes. Não que Deus não vá revelar aquilo que está oculto e escondido, mas vamos gastar o nosso tempo glorificando o nome do Senhor. Vamos sentar para bem dizer. Quando nós nos assentamos para falar da nossa família, a gente nem sempre fala coisas boas dos tios, dos avós, dos irmãos, dos netos, dos sobrinhos. Por que a gente não pode mudar um pouco disso? Olha para a igreja de Cristo, irmãos. Eu posso garantir a você que existem mais coisas boas dentro da igreja do que coisas ruins. As pessoas ficam nas redes sociais falando mal da igreja, mas olha quantas coisas boas a igreja faz. Não existe no Brasil uma instituição que mais ajuda pessoas viciadas em drogas do que a igreja.
Não existe no Brasil uma instituição que mais tira moradores de rua, que mais auxilia moradores de rua do que a igreja, mas isso não se fala. Pessoas com problemas emocionais, pessoas com problemas familiares, pessoas com problemas diversos, a igreja ajuda. Existem mais pastores no Brasil que visitam os seus membros doentes, adoentados, internados em hospitais. Existem mais igrejas que ajudam as pessoas a se alimentarem do que qualquer outro tipo de instituição, mas isso não é exposto, e nós estamos caindo nesse tipo de engano. Estamos desanimando de congregar por causa da falácia de meia dúzia por aí, que estão sendo usados pelo inferno, que está incendiando essas línguas. Nós somos contra isso. Nós devemos apagar esse fogo que a língua começou, clamando e aclamando o nome de Jesus. Nós precisamos mudar o nosso jeito de viver, para que o mundo mude também o jeito de ver a igreja. Claro que Satanás, ele sempre de forma ardilosa, ele vai vir contra a igreja, esse é o papel dele. Na verdade, como nós vimos domingo, ele nem vem, né? Ele está recuado, e a igreja avançando. Não caia nessa não, irmãos, não caia nessas mentiras não. Procura a palavra do Senhor e volte-se para a verdade. Pastor, eu estou cansado de ouvir mentira, então vai ler a verdade. Está cansado de mentira? Pastor, eu estou cansado de fake news, então vai para aquilo que não tem fake news, a santa palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a verdade das Escrituras revelada a nós, a palavra revelada, o Logos, o Deus que nos revela, que fala conosco através da palavra, está aqui. Cansou de mentira? Desliga o celular. Sai da rede social, sai do Instagram, sai do Facebook, do YouTube e vai ter a sua própria experiência com Deus. Chega de ouvir a experiência dos outros, é bom ouvir, é gostoso ouvir, mas está na hora de você entender a sua vida com Deus a partir do seu relacionamento com Ele, irmãos. Você pode escolher essa noite, você vai jorrar água doce ou vai jorrar água amarga? Como vai ser para você? É a escolha que você tem. As palavras com os seus filhos. Às vezes não amaldiçoamos nossos filhos porque já aprendemos isso desde a tenra idade cristã, mas fazemos isso com os nossos vizinhos, com os nossos pastores, com os nossos líderes, com os nossos irmãos em Cristo. A nossa dificuldade de nos relacionarmos nos leva a falarmos coisas que não deveríamos. Então eu quero chamar a sua atenção essa noite. Guarda o seu coração, refreie a sua língua. Ela pode direcionar a vida de pessoas e a sua própria vida. Ela pode destruir a vida de pessoas e a sua própria vida. Ela é quase impossível de ser domada. Pelo homem é impossível domá-la. Por isso temos que nos voltar ao Senhor. Guarda a sua língua. Com ela ou você vai glorificar a Deus, ou você vai amaldiçoar o seu irmão e naturalmente se apresentará como alguém que não glorificou de verdade. Guarda a sua língua. Ou você vai jorrar água amarga, ou você vai jorrar água doce. Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Ele está dizendo o seguinte: não se pode dizer que é uma coisa fazendo outra. Não se pode dizer que é cristão enquanto usa a língua como de forma maledicente. Não se pode dizer que serve ao Senhor enquanto amaldiçoa o meu irmão, porque não se pode nascer azeitona de uma videira, assim como não se nasce uva de uma figueira. Então Deus sabe quem você é, como Ele sabe quem eu sou. Eu subo nesse púlpito aqui e eu falo para os irmãos pela graça de Deus, mas eu sei da minha vida íntima com o Senhor e o Senhor me conhece melhor do que eu. O que eu falar que não for dele, Ele vai cobrar de mim. Eu sei que eu serei cobrado. O meu temor tem que estar em estar com esse microfone na mão, a fim de ensinar pessoas segundo o que o Senhor tem me ensinado. E ai de mim se eu proferir algo que não estiver na palavra. Eu sei que eu serei cobrado por isso. Assim, todos nós que somos chamados ao serviço no Senhor. Guarde o seu coração, guarde a sua língua. Ele sabe quem você é. Mas a pergunta dessa noite é: você sabe quem você é a partir do que você acabou de ouvir? Feche os seus olhos e curve a sua cabeça, por gentileza. Santíssimo Deus e eterno Pai, palavra de conserto arrebenta com a gente, mas nos conserta,
Não há prova maior de amor do que nos corrigir ao invés de nos deserdar. O Senhor nos corrige porque nos ama. Se o Senhor não nos amasse, o Senhor não nos chamaria de filhos. E qual pai não corrige o filho a quem ama? Obrigado por nos amar a ponto de corrigir a nossa rota. Isso quer dizer que o Senhor se importa conosco, com o que falamos, com o que fazemos. Isso quer dizer que o Senhor está querendo nos consertar e nos aperfeiçoar. O Senhor nos ama a ponto de nos corrigir para nos mantermos em relacionamento com o Senhor, e isso é maravilhoso. Obrigado por demonstrar o seu amor, nos ensinando o restinho de vida que nos resta nessa terra. Os poucos anos que ainda temos pela frente, o Senhor vem nos guiando e direcionando. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra de fato tem nos conduzido, mas nós precisamos confessar ao Senhor que machuca tanto, mas tanto. Então por isso nos arrependemos essa noite do nosso orgulho, do nosso ego que tem sido ferido. Nos arrependemos do nosso ego inflado. Pedimos ao Senhor que nos perdoe, porque Pai, nós ofendemos tantas pessoas ao longo da nossa vida, tantas brincadeiras sem graça, desnecessárias, tantas piadas de duplo sentido que não precisavam ter saído da nossa boca, tantas palavras malditas direcionadas aos nossos filhos, esposas e maridos que não precisavam ser ditas, tantos comentários maldosos com as igrejas do Senhor que não precisavam ser proferidos, tantas palavras que saíram e nunca mais voltarão, e nos arrependemos de cada uma delas nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê força e sabedoria para continuarmos caminhando, proferindo menos palavras que machuquem pessoas e mais palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Muda o nosso caráter, aperfeiçoa o nosso jeito de viver, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.